Libra, existe algo acontecendo agora que você precisa ouvir com o coração aberto, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar a direção dos seus próximos passos de uma forma que você jamais imaginou. Sabe quando você olha para uma árvore no final do inverno e percebe que os primeiros brotos estão surgindo nos galhos mais altos, aqueles que recebem a primeira luz do sol antes de todos os outros? É exatamente nesse ponto que Libra se encontra agora. No limiar entre o que foi e o que está prestes a ser, existe um ciclo se completando na sua vida. Um ciclo que durou mais tempo do que deveria porque você se acostumou com ele, porque parecia seguro, porque a rotina tem essa capacidade de nos embalar como o balanço de uma rede numa tarde de verão. Mas a verdade é que crescer exige movimento. Exige sair daquela rede confortável e colocar os pés no chão, sentir a terra firme debaixo de si e decidir que os próximos passos serão diferentes. A natureza nunca permanece parada. O rio que para de correr se transforma em água parada. As raízes que param de buscar profundidade deixam a árvore vulnerável ao primeiro vento forte. E Libra, você não nasceu para ficar parado, nasceu para encontrar equilíbrio em movimento. Como o pássaro que plana com as asas abertas, ajustando cada pena ao vento sem nunca perder a direção, este é o momento em que algo dentro de você reconhece que está pronto para crescer, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, mas agora, com tudo que você tem, com tudo que você é. E o que vem a seguir pode transformar cada aspecto da sua jornada. Momento 1. O primeiro momento em que Libra percebe que está pronto para crescer acontece de forma quase imperceptível. Como a primeira gota de orvalho que se forma na pétala de uma flor antes do amanhecer, ninguém vê aquela gota surgir. Mas quando o sol nasce e a luz toca sua superfície, ela brilha como um pequeno diamante que sempre esteve ali esperando o momento certo para ser notado. Da mesma forma, algo dentro de você começou a brilhar de um jeito diferente, e esse brilho está ligado a uma percepção nova sobre quem você realmente é quando ninguém está olhando, quando não existe plateia, quando não há ninguém para impressionar ou agradar. Libra carrega naturalmente essa tendência de se ajustar aos outros, de buscar harmonia com o ambiente ao redor, e isso é uma qualidade linda. Mas existe um preço invisível que se paga quando essa harmonia externa acontece às custas de uma guerra interna silenciosa. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes moldou sua opinião para caber na expectativa alheia? Quantas vezes engoliu um sentimento legítimo porque expressá-lo poderia causar desconforto? Esse primeiro momento de crescimento é justamente a hora em que você percebe que não pode mais continuar assim. É como a borboleta que sente o casulo ficando apertado demais. Ela não sabe exatamente o que existe do outro lado, mas sabe que precisa romper, que precisa se expandir, que aquele espaço limitado já não comporta quem ela está se tornando. E você está nesse ponto agora, sentindo os contornos do casulo pressionando contra as suas asas, sentindo que existe algo maior esperando por você do lado de fora, algo que só pode ser alcançado quando você tiver a coragem de se libertar das versões de si mesmo que foram criadas para agradar os outros. Não se trata de se tornar egoísta, se trata de se tornar inteiro. E esse é o primeiro passo mais corajoso que Libra pode dar nesta fase da vida. Reconhecer que crescer significa parar de se diminuir para caber nos espaços que os outros desenharam para você, e começar a criar os seus próprios espaços. Momento 2. O segundo momento em que esse despertar se manifesta está diretamente ligado ao modo como você lida com o silêncio, porque existe uma diferença enorme entre o silêncio que assusta e o silêncio que cura. Durante muito tempo Libra pode ter evitado ficar sozinho com os próprios pensamentos, preenchendo cada minuto com conversas, com distrações, com qualquer coisa que impedisse o encontro consigo mesmo. Mas agora algo mudou. Agora o silêncio não parece mais um inimigo, parece um convite. É como quando você caminha por uma floresta densa e de repente encontra uma clareira banhada pelo sol, um espaço aberto onde a luz entra sem obstáculos e onde o ar parece mais limpo, mais puro, mais fácil de respirar. Esse silêncio novo que você está descobrindo é essa clareira. É o lugar onde finalmente pode se ouvir sem interferências, sem ruídos, sem as vozes dos outros dizendo o que você deveria ser ou fazer. E nesse silêncio verdades importantes começam a emergir. Como bolhas que sobem do fundo de um lago, verdades sobre o que realmente importa para você, sobre quais sonhos são genuinamente seus e quais foram emprestados, sobre quais medos são reais e quais são fantasmas de experiências que já passaram. A natureza entende perfeitamente o poder do silêncio. É no silêncio da noite que as sementes germinam debaixo da terra. É no silêncio do inverno que as raízes se fortalecem para sustentar o crescimento da primavera. É no silêncio entre as ondas que o mar reúne força para a próxima maré. Libra está aprendendo que o silêncio não é ausência de vida, é a presença mais profunda dela. É o espaço onde as respostas que você tanto procurou finalmente podem chegar até você, porque elas sempre estiveram tentando falar, mas o barulho do mundo era alto demais para que você pudesse escutar. Agora que as portas do silêncio se abriram, deixe entrar o que vier,
sem medo, sem julgamento, apenas com a disposição de quem sabe que crescer começa por dentro, no lugar mais quieto que existe, ali onde mora a sua verdade mais pura. Momento 3. O terceiro momento que marca essa fase de crescimento para Libra está conectado com a forma como você vê as pessoas ao seu redor. E essa mudança de perspectiva é tão significativa quanto a mudança das estações. Imagine que durante anos você olhou para um campo e viu apenas grama verde, uniforme, igual em todas as direções. Mas agora seus olhos começaram a perceber os detalhes. As pequenas flores escondidas entre os talos, os insetos que trabalham silenciosamente, as variações de verde que antes pareciam todas iguais. Da mesma forma, você está começando a enxergar as pessoas de um jeito diferente, não melhor nem pior, apenas mais real. Mais profundo, mais honesto. E isso inclui perceber quem verdadeiramente caminha ao seu lado e quem apenas finge estar presente enquanto olha para outra direção. Libra tem essa generosidade natural de ver o melhor em cada um, de encontrar qualidades mesmo onde outros só enxergam defeitos. E isso é uma dádiva rara. Mas quando essa generosidade se transforma em cegueira voluntária, quando você ignora sinais claros de que alguém não merece a confiança que você deposita, aí a dádiva se torna armadilha. Este momento de crescimento traz uma lucidez que não destrói a bondade, mas a torna mais sábia. É como o jardineiro experiente que ama todas as plantas, mas sabe distinguir as que nutrem o jardim das que sugam a vida das outras. Ele não arranca as ervas daninhas com raiva, faz isso com compreensão, sabendo que é necessário para que o jardim inteiro possa prosperar. Você está ganhando essa sabedoria agora, a capacidade de amar sem se perder, de confiar sem ser ingênuo, de dar sem se esvaziar. E essa mudança vai reorganizar seus relacionamentos de uma forma que no início pode parecer desconfortável, mas que com o tempo vai revelar sua beleza. Porque as conexões que sobreviverem a essa nova clareza serão as mais verdadeiras que você já teve. Serão como árvores de raízes profundas que nenhuma tempestade consegue derrubar. Momento 4. O quarto momento de crescimento que está se desdobrando na vida de Libra envolve algo que muita gente carrega sem perceber o peso: a necessidade de ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Libra naturalmente analisa, pondera, coloca os prós e contras na balança, e só se move quando sente que a decisão é perfeita. Mas aqui está uma verdade que a natureza ensina todos os dias: a perfeição não existe na forma como imaginamos. A flor não espera ser perfeita para desabrochar, ela simplesmente se abre quando sente o calor do sol, mesmo que algumas pétalas estejam tortas, mesmo que o vento ameace dobrar seu caule. Ela se abre porque esse é o seu propósito. E não existe momento perfeito para cumprir um propósito. Existe apenas o momento presente, que é o único que realmente temos. Durante quanto tempo você adiou decisões importantes esperando ter certeza absoluta? Durante quanto tempo deixou oportunidades passarem porque não se sentia completamente preparado? Durante quanto tempo ficou parado na margem do rio observando a água correr enquanto algo dentro de você gritava para pular? Este momento de crescimento é quando Libra finalmente entende que a indecisão também é uma decisão. É a decisão de permanecer onde está, de deixar a vida escolher por você em vez de você escolher pela sua vida. E isso muda tudo. Porque quando você percebe que esperar é uma forma de recuar, algo desperta. Uma urgência saudável que não nasce do desespero, mas da consciência de que os dias são preciosos demais para serem gastos em hesitação. Como a águia que precisa saltar do penhasco para descobrir que pode voar. Libra precisa saltar da indecisão para descobrir que sabe exatamente o que quer, que sempre soube, mas que o medo de errar estava falando mais alto do que a coragem de acertar. Pois saiba que errar faz parte do crescimento tanto quanto acertar. A árvore que nunca enfrentou vento forte não desenvolve raízes profundas. O rio que nunca encontrou pedras no caminho não canta enquanto corre. Seus erros não são fracassos, são sementes de sabedoria que só germinam quando você tem coragem de plantá-las. Momento 5. O quinto momento em que Libra percebe que está verdadeiramente pronto para crescer acontece quando o espelho deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. E não estou falando apenas do espelho físico. Estou falando daquele espelho interno onde você se observa todos os dias, onde analisa cada palavra que disse, cada atitude que tomou, cada imperfeição que acredita ter. Durante muito tempo esse espelho interno pode ter sido cruel com você, mostrando apenas falhas, ampliando erros, diminuindo conquistas. Como se existisse uma lente deformada entre quem você realmente é e quem você pensa que é. Mas agora essa lente está mudando, está se ajustando, está finalmente mostrando a imagem verdadeira. E a imagem verdadeira de Libra é muito mais bonita do que aquela versão distorcida que a autocrítica insistia em apresentar.
Pense numa montanha coberta por nuvens. De longe parece pequena, insignificante, apenas uma sombra no horizonte. Mas quando as nuvens se dissipam e o sol ilumina cada detalhe, você percebe a grandiosidade que sempre esteve ali, os picos cobertos de neve brilhando, as encostas verdes repletas de vida, os rios descendo como veias de prata pela rocha. Toda essa beleza existia mesmo quando estava escondida, e toda a sua beleza interior existe mesmo quando você não consegue enxergá-la. Este momento de crescimento traz a capacidade de se olhar com compaixão, de reconhecer que suas imperfeições não são defeitos a serem corrigidos, mas características que compõem a riqueza de quem você é. A natureza não tem duas folhas iguais, não tem duas nuvens idênticas, não tem dois pores do sol que se repitam, e mesmo assim tudo é perfeito na sua imperfeição, tudo é completo na sua singularidade. Libra está aprendendo a se amar não apesar das suas falhas, mas incluindo elas, entendendo que são parte essencial da pessoa extraordinária que você é. E quando essa aceitação se instala no coração, uma leveza surge, uma paz que não depende de aprovação externa, uma confiança que nasce de dentro e irradia para fora como o calor de uma fogueira numa noite fria, aquecendo não apenas você mas todos que estão ao seu redor. Momento 6. O sexto momento que define essa fase de crescimento para Libra está profundamente ligado à relação que você tem com o passado, não como uma história que precisa ser reescrita, mas como um solo que precisa ser compreendido para que o futuro possa germinar. Existe uma diferença entre honrar o passado e ser prisioneiro dele. A árvore não rejeita as marcas que os anos deixaram no seu tronco. Cada cicatriz, cada nó na madeira, cada anel de crescimento conta uma história de sobrevivência, de adaptação, de força silenciosa, e Libra carrega no coração muitas dessas marcas, momentos de alegria intensa que ficaram gravados como os dias mais luminosos do verão, e momentos de dor que parecem invernos que nunca acabaram completamente. Mas o crescimento verdadeiro acontece quando você consegue olhar para tudo isso, para o bom e para o difícil, e dizer com sinceridade: eu precisava de cada uma dessas experiências para me tornar quem sou hoje. Não é fácil. Reconheço que não é fácil, especialmente quando algumas dessas memórias ainda doem, quando certos nomes ainda provocam um aperto no peito, quando determinadas situações ainda trazem um gosto amargo à boca. Mas é justamente aí que o crescimento mora, no espaço entre a dor e a compreensão. Naquela fresta onde a luz consegue entrar mesmo na parede mais espessa. Pense no diamante. Ele só se torna precioso depois de suportar uma pressão que destruiria qualquer outra pedra. A pressão não o destrói, transforma-o em algo que brilha com uma intensidade que nenhuma outra gema consegue igualar. Você é esse diamante. As pressões que viveu não vieram para te quebrar, vieram para te lapidar. E agora, nesta fase da vida, o brilho está começando a aparecer, não um brilho ostensivo que busca atenção, mas um brilho sereno que vem de quem fez as pazes com a própria história, que carrega suas cicatrizes com dignidade, que transformou dor em profundidade e medo em coragem. Libra, soltar o passado não significa esquecê-lo. Significa tirar o poder que ele ainda exerce sobre as suas decisões presentes. Significa parar de viver olhando pelo retrovisor e começar a dirigir olhando para a estrada à frente, onde paisagens inteiramente novas estão esperando para serem descobertas. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Momento 7. O sétimo momento em que Libra reconhece que está pronto para crescer manifesta-se através de uma mudança sutil mas poderosa na forma como você se comunica, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Durante anos talvez você tenha mantido dentro de si um crítico implacável, uma voz interna que cobrava a perfeição em cada gesto, que comparava suas conquistas com as dos outros e sempre encontrava motivos para diminuir as suas, que transformava cada pequeno tropeço numa prova de inadequação. Mas algo está mudando nesse diálogo. Como o vento que soprava gelado durante o inverno e agora começa a trazer o calor da primavera, as palavras que você diz para si mesmo estão se tornando mais gentis, mais honestas, mais justas. E isso não é fraqueza, é a forma mais elevada de força que existe, porque é fácil ser duro consigo mesmo. Qualquer pessoa consegue fazer isso. O verdadeiro desafio é se tratar com a mesma compaixão que você oferece tão generosamente aos outros. Libra tem essa capacidade natural de acolher as pessoas, de encontrar palavras certas para consolar um amigo, de ver beleza nas imperfeições alheias, mas raramente direciona essa mesma gentileza para dentro. É como o farol que ilumina o caminho dos navios mas deixa sua própria base na escuridão. Este momento de crescimento é quando a luz finalmente se volta para dentro. Quando você percebe que merece as mesmas palavras bonitas que distribui ao mundo, que merece o mesmo perdão que oferece tão facilmente aos outros,
que merece o mesmo encorajamento que nunca hesita em dar a quem precisa. Comece prestando atenção no que diz quando comete um erro, substitua a crítica pelo entendimento, troque a punição pela aprendizagem. E observe como essa mudança transforma não apenas como você se sente, mas como o mundo inteiro parece responder diferente quando você se trata com respeito, porque a forma como nos tratamos ensina aos outros como devem nos tratar. E quando Libra aprende a se valorizar de verdade, o universo reajusta tudo ao redor para refletir esse novo padrão. Momento 8. O oitavo momento que marca essa transformação na vida de Libra está relacionado com algo que pode parecer simples na superfície, mas que carrega uma profundidade oceânica: a capacidade de dizer não sem culpa. Essa pequena palavra de 2 letras que tantas vezes ficou presa na garganta, substituída por um sim automático que saía dos lábios enquanto o coração protestava em silêncio. Libra busca equilíbrio em tudo, e muitas vezes confundiu equilíbrio com ausência de conflito, acreditando que dizer não significava criar desequilíbrio, quando na verdade o maior desequilíbrio sempre foi dizer sim para tudo que vinha de fora enquanto dizia não para tudo que vinha de dentro. Pense num rio que tem suas margens. Essas margens não existem para limitar a água, existem para dar direção ao fluxo. Sem margens o rio se espalharia por toda parte e perderia sua força. Se tornaria um lago raso em vez de um curso poderoso capaz de mover pedras e esculpir montanhas. Seus limites são as suas margens. E dizer não é a forma como você os constrói. Cada não dito com consciência é uma pedra colocada na margem do rio da sua vida, dando forma, dando direção, dando poder ao fluxo da sua energia. Este momento de crescimento não é sobre se tornar uma pessoa difícil ou inacessível. É sobre se tornar uma pessoa inteira, que sabe onde termina e onde o outro começa. Que entende que proteger sua energia não é egoísmo, mas necessidade vital. Como a árvore que não distribui todos os seus frutos de uma vez porque precisa guardar sementes para continuar existindo, você também precisa guardar energia para si, precisa reservar tempo para seus próprios sonhos, precisa dizer não para o que drena para poder dizer sim para o que nutre. E a beleza dessa descoberta é que as pessoas que realmente te amam não vão embora quando você estabelece limites. Elas se aproximam ainda mais, porque reconhecem nessa atitude a força de alguém que finalmente se encontrou, que finalmente sabe quem é e o que merece, e isso inspira. Isso atrai, isso transforma as relações de uma forma que nenhuma submissão jamais conseguiria. Momento 9. O nono momento em que Libra percebe a profundidade do seu próprio crescimento está ligado a uma mudança na forma como você enxerga o tempo, não o tempo do relógio, mas o tempo da vida. Aquele tempo que não se mede em horas, mas em momentos vividos com presença, em respirações conscientes, em instantes onde você realmente esteve ali por inteiro. Durante anos talvez você tenha corrido atrás do tempo como quem persegue uma sombra, sempre sentindo que estava atrasado para alguma coisa, que deveria estar mais adiante, que já deveria ter conquistado mais, que a vida estava passando rápido demais e você não estava acompanhando. Mas agora uma percepção diferente está nascendo, como o nascer do sol que não tem pressa de iluminar o mundo, que vai pintando o horizonte devagar, primeiro com tons suaves de rosa, depois com laranjas mais intensos, até que finalmente o dourado toma conta de tudo, sem pressa, sem ansiedade, apenas cumprindo seu ritmo natural. Você está aprendendo que o seu ritmo não precisa se parecer com o de ninguém, que a sua jornada tem um tempo próprio que não pode ser acelerado nem comparado, que as estações da sua vida não seguem o calendário dos outros. Olhe para a natureza e perceba como tudo tem seu momento exato. A fruta não amadurece antes da hora por mais que alguém a deseje. A chuva não cai antes que as nuvens estejam cheias. A maré não sobe antes que a lua a chame. Existe uma inteligência perfeita governando cada processo natural, e essa mesma inteligência governa a sua vida. Cada atraso que você acreditou ter vivido foi na verdade uma preparação necessária. Cada espera que pareceu insuportável estava fortalecendo algo dentro de você que precisava de tempo para amadurecer. Libra, onde você está agora é exatamente onde precisa estar, não um passo atrás, não um passo à frente, mas aqui, neste momento preciso, com toda a bagagem que acumulou e toda a sabedoria que conquistou. E perceber isso não é conformismo, é liberdade. É a liberdade de parar de correr e começar a caminhar com a segurança de quem sabe que cada passo conta, que cada momento é valioso, que a pressa rouba a beleza do caminho e só entrega o cansaço da chegada. Momento 10. O 10º momento que revela a maturidade do crescimento de Libra está diretamente ligado à coragem de ser vulnerável. E essa talvez seja uma das lições mais difíceis para quem passou a vida inteira construindo pontes de equilíbrio entre si mesmo e o mundo. Vulnerabilidade para Libra pode ter sempre parecido sinônimo de fraqueza, de exposição desnecessária, de entregar armas ao inimigo. Mas a verdade que está se revelando agora é completamente diferente. Vulnerabilidade é a maior demonstração de força que um ser humano pode oferecer. É como a flor que se abre completamente sabendo que a chuva pode machucá-la.
que o vento pode arrancar suas pétalas, que o frio pode congelá-la, mas ela se abre assim mesmo, porque sabe que sem essa abertura jamais receberia a luz do sol, jamais seria polinizada, jamais cumpriria o propósito para o qual nasceu. Durante muito tempo você pode ter mantido certas partes de si mesmo trancadas a 7 chaves, emoções que nunca foram expressas, medos que nunca foram confessados, desejos que nunca foram admitidos em voz alta, como se houvesse um cofre dentro do seu peito onde tudo o que parecia perigoso demais para ser mostrado ficava guardado, mas cofres cheios pesam, e carregar esse peso por tanto tempo cobra um preço que se paga em cansaço inexplicável, em relações que nunca alcançam a profundidade real. Em uma solidão que existe mesmo quando se está rodeado de gente, este momento de crescimento é quando Libra encontra a coragem de abrir esse cofre, devagar, com cuidado, mas com determinação, permitindo que o que estava escondido finalmente veja a luz, e a surpresa é que aquilo que parecia tão ameaçador quando estava trancado, quando finalmente é exposto, revela-se muito menor do que o medo sugeria, como as sombras que parecem enormes na parede, mas quando você acende a luz, descobre que vinham de algo pequeno. Ser vulnerável não é se despir na frente de estranhos, é ter a coragem de ser inteiro na frente de quem importa, é dizer eu tenho medo sem vergonha, é dizer eu preciso de ajuda sem sentir que está falhando, é dizer eu te amo sem calcular se vai receber o mesmo de volta, e nessa vulnerabilidade, nessa entrega corajosa, mora a conexão mais profunda que um ser humano pode experimentar. Momento 11. O 11º momento em que Libra reconhece a dimensão do seu crescimento está ligado a uma transformação na forma como você se relaciona com a abundância. E aqui é preciso entender que a abundância vai muito além de dinheiro, embora inclua isso também. Abundância é a sensação de que a vida é generosa, de que existe o suficiente para todos, de que você não precisa competir com ninguém para ter acesso ao que merece. Durante muito tempo pode ter existido dentro de você uma sensação de escassez, uma crença silenciosa de que as coisas boas eram limitadas, de que se algo maravilhoso acontecesse para outra pessoa sobraria menos para você, de que a vida era uma balança onde o ganho de um significava a perda de outro. Mas agora essa percepção está se transformando. Como o deserto que depois de uma chuva inesperada revela flores que estavam dormentes debaixo da areia seca, esperando apenas uma gota de água para explodir em cores que ninguém acreditaria possíveis naquele solo aparentemente estéril, a abundância sempre esteve presente na sua vida, nas manhãs que nasceram sem que você pedisse, no ar que encheu seus pulmões sem que você precisasse pensar nisso, nas pessoas que apareceram quando você mais precisava mesmo sem ter chamado, nos acasos que trouxeram exatamente o que era necessário naquele momento. O universo é abundante por natureza. Olhe para o céu numa noite clara e conte as estrelas se conseguir. Observe uma árvore frutífera e veja quantas sementes ela produz para cada fruto. Perceba como o mar nunca cansa de enviar ondas à praia, repetindo esse gesto generoso bilhões de vezes sem jamais se esgotar. Essa é a verdadeira natureza da existência, generosidade infinita, e Libra está despertando para essa realidade agora, percebendo que a escassez nunca foi real. Era apenas uma história que o medo contava para manter você pequeno, para impedir que você sonhasse grande demais, para convencê-lo de que desejar mais era ser ganancioso quando na verdade era apenas ser humano. A prosperidade que está se movendo em direção a Libra nesta fase não é apenas material. É uma prosperidade de espírito, de conexões, de experiências, de paz interior. É a abundância de quem finalmente entendeu que merece, que é digno, que tem direito a uma vida plena sem precisar se justificar por isso. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Libra e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Momento 12. O 12º momento que confirma que Libra está verdadeiramente pronto para crescer se manifesta na relação com o corpo, esse templo extraordinário que carrega você por todos os caminhos da vida e que tantas vezes foi ignorado, maltratado, ou simplesmente tratado como uma máquina que deveria funcionar sem manutenção. Existe um despertar acontecendo agora que vai além de querer emagrecer ou ganhar músculo. É algo mais profundo, mais sagrado, é a compreensão de que o seu corpo não é separado de quem você é, ele é você. Cada célula carrega a memória de tudo o que você viveu, cada músculo guarda a atenção de cada preocupação que não foi resolvida, cada dor crônica conta uma história que precisa ser ouvida. Pense numa árvore centenária que sobreviveu a décadas de tempestades, sol escaldante, geadas brutais. Seu tronco pode ter cicatrizes, pode estar curvado pelo vento, pode ter galhos que cresceram em direções inesperadas, mas ela continua viva, continua produzindo folhas novas, continua oferecendo sombra a quem precisa. Seu corpo é essa árvore. E este momento de crescimento é quando você finalmente para de lutar contra ele e começa a ouvi-lo.
Quando percebe que aquele cansaço persistente não é preguiça mas um pedido de descanso, que aquela tensão nos ombros não é frescura mas o peso de responsabilidades que você carregou sozinho por tempo demais, que aquela falta de energia não é fraqueza mas o resultado de anos negligenciando as necessidades mais básicas do seu ser. Libra tem essa tendência de cuidar dos outros antes de cuidar de si, de garantir que todos ao redor estejam bem enquanto ignora seus próprios sinais de esgotamento. Mas agora algo está mudando. Uma voz interior que ficou tempo demais calada está começando a ser ouvida, e ela diz com clareza: cuide de mim, eu mereço a mesma atenção que você dá ao mundo, e essa voz tem razão, porque sem saúde nenhum sonho pode ser vivido, sem energia nenhuma transformação pode acontecer, sem vitalidade o crescimento mais bonito do mundo permanece apenas intenção. Comece com o que é possível agora, um copo de água a mais, uma caminhada sob o sol da manhã, alguns minutos de silêncio para respirar com consciência. Cada pequeno gesto de cuidado com o corpo é uma declaração de amor próprio que reverbera em todas as áreas da sua vida. Momento 13. O 13º momento em que Libra sente a profundidade do crescimento que está vivendo envolve uma descoberta que pode parecer paradoxal. A descoberta de que a verdadeira força mora na suavidade. O mundo passou tanto tempo ensinando que ser forte é não chorar, é não ceder, é manter a postura firme diante de qualquer adversidade, que muita gente confundiu rigidez com resiliência, e Libra, que naturalmente busca equilíbrio, pode ter absorvido essa mensagem e tentado ser forte da forma que o mundo esperava. Mas existe uma força diferente sendo revelada agora, uma que não se parece com pedra mas com água, porque a água é suave ao toque, se adapta a qualquer forma, encontra caminhos onde parecem não existir, e no entanto, dado o tempo suficiente, esculpe montanhas, abre cânions, move paisagens inteiras. A suavidade de Libra não é fraqueza, nunca foi, é a força mais poderosa que existe, porque é constante, paciente e impossível de ser detida quando flui na direção certa. Este momento de crescimento é quando você para de pedir desculpas pela sua sensibilidade, pela sua necessidade de harmonia, pela sua tendência a buscar soluções pacíficas em vez de confrontos. Todas essas características que talvez tenham sido ridicularizadas ou minimizadas ao longo da vida são na verdade os seus maiores dons. São o que fazem de você alguém extraordinário no mundo que frequentemente confunde brutalidade com poder. Imagine um carvalho e um bambu enfrentando o mesmo vendaval. O carvalho resiste com toda a sua rigidez até que o vento é forte demais e ele quebra. O bambu dobra, inclina-se quase até o chão, e quando o vento passa, volta à sua posição original, intacto, inteiro, pronto para enfrentar o próximo vendaval. Você é o bambu, sua flexibilidade é a sua maior proteção, sua suavidade é a sua maior armadura, sua capacidade de se curvar sem quebrar é o que vai te permitir atravessar qualquer tempestade que a vida ainda reserve, e sair do outro lado não apenas inteiro, mas mais forte, mais sábio, mais bonito do que antes. Porque cada tempestade atravessada com suavidade deixa para trás uma paz que a resistência bruta jamais conseguiria alcançar. Momento 14. O 14º momento de crescimento para Libra toca numa dimensão que muitos preferem evitar, a dimensão espiritual da existência. E quando digo espiritual não me refiro a nenhuma religião específica ou a rituais complexos. Me refiro àquela conexão invisível mas profundamente real entre você e algo maior, algo que está além do que os olhos conseguem ver e as mãos conseguem tocar. Pense no vento, você não pode vê-lo, não pode segurá-lo, mas sente quando ele toca o seu rosto. Vê quando ele move as folhas das árvores, percebe quando ele muda de direção. Ele é invisível e ao mesmo tempo inegavelmente presente. A espiritualidade que está despertando em Libra nesta fase é como esse vento. Uma presença que você começa a sentir em momentos inesperados. Durante uma caminhada solitária, quando de repente tudo parece fazer sentido. Ao olhar para o céu estrelado e sentir que faz parte daquela imensidão. Ao observar uma criança rindo e perceber que existe uma inocência sagrada naquele som que nenhuma dor do mundo consegue apagar. Esses momentos de conexão estão se tornando mais frequentes, mais intensos, mais transformadores. E eles não pedem que você mude de religião ou adote novas crenças. Pedem apenas que você se permita sentir, que se permita maravilhar, que se permita reconhecer que existe uma inteligência por trás de tudo que transcende a compreensão humana. A mesma inteligência que faz o coração bater sem que você precise pedir, que faz a ferida cicatrizar sem que você precise instruir cada célula, que faz o sol nascer todo dia sem que ninguém precise acionar um interruptor. Libra está sendo convidado a confiar nessa inteligência, a entregar parte do controle que insiste em manter sobre cada detalhe da vida, a aceitar que nem tudo precisa ser entendido para ser verdadeiro, a perceber que a fé não é acreditar no que não se vê, é confiar no que se sente. E o que Libra está sentindo agora, essa presença amorosa que parece envolver cada passo, cada respiração, cada decisão, isso é real.
Isso é o universo dizendo que você não está sozinho nessa caminhada, que nunca esteve, e que o crescimento mais profundo acontece quando finalmente se rende a essa verdade. Momento 15. O 15º momento em que Libra reconhece a magnitude do crescimento que está vivendo está ligado a algo que talvez seja a maior revolução silenciosa que uma pessoa pode experimentar, a decisão de viver com propósito. Não o propósito grandioso que estampa capas de revista, não a missão épica que exige abandonar tudo e recomeçar do zero, mas o propósito simples e profundo de fazer cada dia valer, de colocar intenção em cada gesto por menor que seja, de transformar a rotina em ritual e o automático inconsciente. Imagine a diferença entre alguém que planta uma árvore porque mandaram e alguém que planta porque quer ver seus netos descansando à sua sombra. O gesto é o mesmo, a intenção muda tudo. E quando a intenção está presente, tudo ganha significado. Preparar uma refeição se torna um ato de amor, ouvir alguém se torna uma forma de curar. Caminhar pela manhã se torna uma oração silenciosa de gratidão por mais um dia. Libra está descobrindo que o propósito não mora nos grandes feitos, mora nos pequenos gestos repetidos com presença e amor, mora na forma como você trata o desconhecido que cruza seu caminho, na paciência com que escuta alguém que precisa desabafar, na generosidade de um sorriso oferecido sem esperar nada em troca. Durante muito tempo talvez você tenha procurado um propósito como quem procura um objeto perdido, revistando gavetas, abrindo portas, vasculhando cantos, sem perceber que o propósito estava em você o tempo todo. Não era algo a ser encontrado lá fora, era algo a ser reconhecido cá dentro. Como o sol que não precisa ir a lugar nenhum para iluminar, ele simplesmente brilha onde está e tudo ao redor se beneficia da sua luz. Você é esse sol. E quando para de procurar fora o que sempre existiu dentro, uma transformação acontece. O cansaço existencial dá lugar a uma energia renovada, o vazio que nenhuma conquista externa conseguia preencher finalmente encontra sua completude, porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é enquanto faz. E Libra, quem você é, essa essência única e irrepetível que mora por trás de todos os papéis que desempenha. Essa é a sua maior contribuição para o mundo, simplesmente ser você, com toda a beleza e toda a imperfeição que isso implica. Momento 16. O 16º e último momento em que Libra percebe com absoluta clareza que está pronto para crescer é talvez o mais simples e ao mesmo tempo o mais revolucionário de todos. É o momento em que você decide, não amanhã, não quando tudo estiver alinhado, não quando o medo desaparecer, mas agora, neste instante, com o coração batendo forte e as mãos talvez tremendo, mas com uma certeza inabalável de que não pode mais adiar a pessoa que nasceu para ser. A decisão é o divisor de águas entre quem sonha e quem vive, entre quem observa e quem participa, entre quem espera e quem cria. E Libra, que passou tanto tempo pesando opções, medindo consequências, buscando o momento perfeito, finalmente entende que o momento perfeito é aquele em que a decisão é tomada, não antes, não depois, mas exatamente quando a coragem e a vontade se encontram no mesmo ponto. Como dois rios que se juntam e formam uma correnteza impossível de ser detida. Olhe para a natureza uma última vez e perceba, a semente não pensa antes de germinar, ela simplesmente rompe a casca e se lança em direção à luz. A ave migratória não calcula todos os riscos antes de levantar voo. Ela sente o chamado e parte. O sol não espera permissão para nascer, ele simplesmente aparece no horizonte e transforma a escuridão em dia. Existe algo dentro de você que é maior do que qualquer medo, maior do que qualquer dúvida, maior do que qualquer voz que diz que você não é suficiente. Esse algo é a sua essência. É o fogo que arde silenciosamente no centro do seu ser desde o dia em que você chegou a este mundo. E esse fogo está mais forte agora do que jamais esteve, alimentado por cada experiência que viveu, cada dor que superou, cada alegria que sentiu, cada pessoa que amou, cada noite em que chorou sozinho e mesmo assim acordou no dia seguinte e continuou. Tudo isso trouxe você até aqui, até este exato momento, onde a escolha é simples. Continuar como está ou decidir que merece mais. E Libra, você merece mais. Merece a vida que sonhou nos momentos mais silenciosos da noite. Merece a paz que procurou em cada relação. Merece a liberdade que vislumbrou mas nunca se permitiu alcançar. Tudo isso está disponível agora. Não como promessa distante mas como possibilidade presente. Basta decidir, basta dar o primeiro passo. Basta confiar que o chão aparece debaixo dos pés de quem tem coragem de caminhar. Libra, chegamos ao final dessa jornada e eu preciso que você entenda que nada do que foi dito aqui foi por acaso. Cada palavra encontrou seu caminho até você porque era necessária, porque carregava uma verdade que precisava ser ouvida neste momento específico da sua vida. Os 16 momentos que percorremos juntos são como 16 raios de sol atravessando as nuvens depois de uma longa tempestade, cada um iluminando uma parte diferente do caminho que se abre à sua frente. E esse caminho é seu, inteiramente seu, desenhado pela mesma inteligência que faz as flores se voltarem para a luz e os
que os encontrar em um mar sem mapa. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber cada passo antes de dar o primeiro. Precisa apenas confiar que dentro de você existe tudo o que é necessário para crescer, para se transformar, para se tornar a versão mais plena e mais autêntica de si mesmo. Como a árvore que não precisa de instruções para saber em que direção crescer. Suas raízes sabem onde encontrar água. Seus galhos sabem onde encontrar luz. E você, Libra, sabe onde encontrar a sua verdade. Ela mora naquele lugar quieto dentro do peito, naquele espaço que o barulho do mundo não alcança, onde a sua voz mais genuína fala baixo mas com uma certeza que nenhum argumento externo consegue abalar. Confie nessa voz, siga esse chamado, permita-se crescer com toda a beleza e toda a coragem que esse processo exige. Porque o universo não trouxe todas essas revelações para assustar, trouxe para libertar, para mostrar que a pessoa que você é capaz de se tornar já existe dentro de você, esperando apenas a permissão para emergir, como a borboleta que já existia dentro da lagarta desde o primeiro instante. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.